Uma boa noite a todos os nossos irmãos. Muito bem. E eu sou aqui o pastor Adilson Teles. Estamos começando mais uma live nesta noite para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós tiramos aqui a palavra de Hebreus 11, onde vai falar sobre a fé. Amém? Antes de nós continuarmos, eu vou pedir para que os irmãos deem um like. Compartilhe essa mensagem com seus amigos, familiares. E também não se esqueça de se inscrever neste canal. O Despertar 607. Amém? Vamos ler então a palavra de Hebreus 11. A natureza da fé, exemplo da fé tirada do Velho Testamento. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criado, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que de Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda se fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus creia que existe, o que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Tem mais parte aqui, mas vamos se ater aqui. Tá bom? Amém? Glória a Deus. Então, o assunto hoje, nessa noite, irmãos, é sobre fé. Esse é o grande dilema das pessoas, né? As pessoas não gostam, muitas vezes, de ter fé. Eles acham uma coisa muito abstrata, né? Como é que eu vou ter fé de uma coisa que eu não vejo? De uma coisa que aparentemente não é real. Mas a Bíblia diz assim, irmãos. A Bíblia diz exatamente assim. Que pela fé, por aquilo que você desconhece e pelos testemunhos, é que você vai poder agradar a Deus. Nós temos vários casos, irmãos. Nós temos vários casos de fé aqui no nosso trabalho, no nosso grupo de oração, de muitas pessoas. Nós temos várias situações aqui que nos leva a crer que realmente, de fato, Deus existe. Como está dizendo aqui no começo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Quantas coisas que já aconteceram aqui. Não vou falar nem dos outros, vou falar da gente. Coisas que aconteceram aqui que era uma coisa assim
que não poderíamos nem imaginar, mas aconteceu. Viver pela fé, viver a sua vida pela fé, colocar a sua vida no altar e esperar que Deus assuma a providência. Você tem que ter essa fé, que é algo extraordinário, extraordinário, algo que pode mudar as nossas vidas. A gente percebe, irmão, que muitas vezes uma pessoa vivendo a sua vida normal, de ir trabalhar, de fazer a sua rotina normal, a gente percebe que muitas dessas pessoas, a sua vida não dá muito certo. Eu já vi pessoas aqui que antes tinham uma vida bastante delicada, com muitos problemas, com muitas coisas que nunca deram certo. Nós temos membros aqui, nunca deram certo as suas vidas. Mas no momento que ele resolveu aceitar Jesus, colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, ter uma fé, como diz aqui nas Escrituras, as coisas começaram a mudar nas suas vidas. Mas isso você vai ver no decorrer do tempo. Não é de um dia para o outro. Você vai perceber que as coisas vão começar a mudar na sua vida de tal forma que vai ser algo impressionante. Eu falo isso porque aconteceu com várias pessoas aqui. Outro dia tinha uma pessoa, porque nós fazemos um trabalho virtual, e tinha uma pessoa do outro lado. A pessoa estava com Covid. E a pessoa estava passando muito mal. A pessoa ligou para mim, eu falei, não estou aguentando. Eu não estou aguentando mais. Eu acho que não vou passar dessa noite. Já estou pendurando a chuteira. Ele não sabia mais o que fazer. Estava numa situação muito, mas muito delicada. O que nós fizemos? Eu falei assim para ele, vamos orar. Vamos orar. Eu marquei um horário para nós orarmos todos juntos, certo? Eu chamei uma filha dessa pessoa que reside aqui próximo. A sua primogênita, até uma mulher, assim, primogênita, né? E aí a gente fez uma oração online. Nós fizemos uma oração online. Eu, ela, minha esposa e ele do outro lado. A gente fez por videoconferência esta oração. Vocês não vão acreditar, irmãos. Vocês não vão acreditar. No outro dia ele estava tão bem, mas tão bem, que ele disse, Adilson, você não vai acreditar, eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Eu acho que eu vou até trabalhar hoje. É como se nada tivesse acontecido na minha mente. Não, dá mais um tempinho, come umas comidas fortes aí, com caldo de mocotó, algo nesse sentido, e vai para cima. E ele assim ele o fez, né? E ele realmente ficou muito bem. Muito bem. Através de uma simples oração. Tivemos fé o suficiente para fazer isto. Nós tivemos um outro caso semelhante. Nós tivemos casos aqui que as coisas estavam
ficando complicado para a vida de uma pessoa e nós oramos e Deus entrou com providência. Mesmo sendo de forma remota, do outro lado do vídeo, as coisas estão dando certo nesse sentido. Não precisa ser necessariamente a pessoa estar ali ao vivo, presencialmente. Não é necessário. Mesmo de forma virtual, a pessoa do outro lado foi pedido, nós oramos e a coisa aconteceu. Agora, o que faz uns dois dias atrás, uma irmã do nosso grupo estava com uma criança passando muito mal, mas muito mal. Aquela criança estava com disenteria e já fazia muito tempo, já mais de um mês, e tinha ido no médico, tinha ido ali, feito isso, feito aquilo, e não se resolvera o problema de forma alguma. E ela falou conosco. A minha esposa falou assim: nós vamos orar. E amanhã, ou seja, no outro dia, a sua filhinha não vai ter mais problema nenhum. Sabe o que aconteceu, irmãos? No outro dia realmente aconteceu exatamente como havia falado. Então isso é o que? Fé. É a fé colocada em prática. Então quando a gente vê essas palavras de Jesus, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador dos que o buscam. Então isso é o grande diferencial. Você tem que ter fé. E se você for pensar mais profundamente, a fé é algo tão semelhante como a gente está na internet. Não é verdade? Você está na internet, a gente está falando do outro lado, ninguém está vendo ninguém, mas todo mundo está escutando. É uma coisa lógica, é uma coisa visível, é uma coisa que acontece. Nós estamos aqui e falando e as pessoas de lá estão ouvindo a nossa mensagem. E a fé é a mesma coisa. Sabe por quê, irmão? Porque Deus existe. Deus é um espírito infinito. Deus é um espírito infinito de coração e amor. Deus é um Deus que está em todos os cantos, em todos os lugares. Porque Ele não tem começo e nem fim. Ele é um espírito infinito de coração e amor. Então, quando você ora, quando você pede, Ele entra com providência. Pode não ser naquela hora que você quer, porque Deus ele trabalha dentro do seu tempo. E o tempo de Deus não é o mesmo tempo nosso. Porque nós estamos limitados ao tempo e ao espaço, e Deus não. Deus é infinito. Ele está fora do nosso tempo e do nosso espaço. Mas a existência dele é algo supremo no universo. Eu costumo falar aqui às vezes para o pessoal, né, que Deus ele é tão grande, né, e ele está em todos os lugares. Você pega uma sementinha de um feijão, você coloca ali debaixo da terra, daqui a pouco ele está germinando, daqui a pouco ele tem folhas. Sabe por quê? Porque existe uma ação ali entre os dois, o estame e o pistilo ali, entendeu? Daquela semente, o positivo e o negativo daquela semente. Porque Deus ele trabalha assim.
Deus é um Deus de princípios. É como você olhar, né, as ondas do mar. É como você olhar aquelas conchas, né, que fica na areia do mar. Isso aí é um princípio como é que chama aquele... É uma tese que o pessoal fizeram aí e eles chegaram à conclusão dessas coisas, né? Design de Deus. O design inteligente, né? Eu acho muito interessante aquilo. O design inteligente. Eles começam a enumerar coxa do mar, as ondas do mar, o nosso ouvido, as folhas, né? Entendeu? É algo muito interessante. Deus, ele existe independentemente se você é uma pessoa que acredita ou se você é ateu. Não importa. Então, quando você tem fé, né? Quando você tem fé nessa existência suprema que é Deus, as coisas começam a mudar na sua vida. As coisas começam a mudar na sua vida. A Bíblia diz assim: quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. Você sabe por quê que é assim, irmãos? Porque existe uma ação. Uma ação de dar e uma ação de receber. De 2 seres. Por isso que existe uma divisão em toda a natureza. Homem, mulher, macho e fêmea, né? Mente e corpo, certo? Por isso existe essa divisão, né? em toda a natureza de Deus. Então, quando a gente tem fé, as coisas acontecem, irmãos. E eu posso dizer, eu posso enumerar muitas coisas aqui que já aconteceram na minha vida. É algo extraordinário. A fé é algo que move, como diz a Bíblia, né? Move montanha. Se você tiver fé de um grão de mostarda, você coloca a montanha de um canto para o outro. É lógico que é, né, a forma simbólica, quer dizer, porque é algo grande, porque Deus é grande. Deus, ele fez todo esse universo. E as coisas é tudo certinho, tudo de forma matemática, tudo lindo e maravilhoso, né? Deus é o Deus, né? Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, todo o seu poder, toda a sua divindade, tornaram-se visíveis à inteligência, de modo que nós não podemos excusar. Romanos 1:20, né? Isso, né? Se eu não me engano. Entendeu? Então, as perfeições invisíveis de Deus, elas se tornaram visíveis para a inteligência. Está escrito na Bíblia isso aí. Se tornaram visíveis para a inteligência. Inteligência quem é? Os homens, né? De modo que nós não podemos excusar. Então, esse é o Deus. Esse é o Deus que nós acreditamos. Esse é o Deus que é real. Esse é o Deus lógico. Ultrapassa a fé daquilo que não se vê, como diz aqui. Até ultrapassa, porque são tantas coisas que existem na natureza, que é algo simplesmente extraordinário. Esse é o Deus. Ainda tem gente que são materialistas, né? Incrível, né? Incrível. Mas tudo bem. Vamos orar, vamos buscar.
E você pode sentir a presença desse Deus maravilhoso, do seu Filho Jesus Cristo nessa terra, de forma extraordinária. Amém? Fique com essa mensagem desta noite, em nome de Jesus. E não se esqueça de dar o seu like, se inscrever no nosso canal e ficar atento, né, a todas as coisas e compartilhar a mensagem aí para os seus amigos, seus vizinhos, né? Porque realmente a palavra é algo extraordinário. Fica na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?